Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e hoje a gente vai falar de uma das coisas particularmente que eu sou apaixonado: patrimônio material e imaterial brasileiro e da humanidade. Meninos, meninas, galera, isso é extremamente importante na hora que você tem noção do que nós temos, por exemplo, na cidade de São Luís, de onde eu estou falando, quem está assistindo de fora do estado. Patrimônio é aquilo que é meu, aquilo que é recebido, aquilo que eu tenho posse. Só tem um problema nessa situação toda. Eu tenho a leve impressão, eu não tenho impressão alguma de que isto me pertence quando na verdade é meu. A palavra patrimônio vem de duas palavras, pai e recebido. Pater e mônio significa recebido do pai como uma herança. Então, patrimônio é aquilo que eu recebo, isso no passado, deixar claro isso, certo? Patrimônio é aquilo que eu recebo de alguém familiar. E aí eu vou ficar com esse patrimônio para mim, porque é recebido do pai, já que o sistema era um patriarcado, que as coisas vão se modificando. Ele estava ligado à ideia de herança. Então, esse conceito deve ser trabalhado por todos nós, principalmente quando você tem noção de que o que está ali não é de uma pessoa, não é do governo. O governo, as responsabilidades sociais, elas estão lá simplesmente para fazer a manutenção desse patrimônio que é meu. Ou seja, na hora que eu destruo uma coisa que é minha, é um nível de imbecilidade, não tem outra palavra para definir, gigantesco, mas para isso eu tenho que entender esse processo educacional. O que é o patrimônio cultural? Um bem ou vários ligados à natureza, material e imaterial, já explicar isso para vocês, considerado importante para o nosso processo de identidade pessoal. Na prática, professor, bom, eu vou começar porque eu sou extremamente barrista, amo a minha cidade, amo o fato do Centro Histórico de São Luís, a Praia Grande, entre outras partes do Centro Histórico, que não é só a Praia Grande, pesquisem a aula que nós temos já sobre isso, ser patrimônio cultural da humanidade. Eu sempre digo, vocês têm noção do que a gente tem aqui? A cidade de São Luís, o centro histórico de São Luís, os bairros que formam o centro histórico são importantes em nível mundial. Só que eu não tenho noção e, erroneamente, eu digo assim, professor, ali só tem prédio velho. Prédio velho é o teu olho, né? Prédio velho tem importância. Me desculpe pelo desabafo, esse nível de importância é eu entender a minha própria história. E esses prédios velhos, apesar de terem tido donos, de serem propriedade particular ou privada hoje, né, ou pública no caso, perdão, eles fazem parte da minha história e são patrimônio também meu. Então eu tenho que preservar dessa mesma maneira. Para a gente entender, o patrimônio público são os bens que estão à disposição do coletivo. Praças, ruas, isso tudo está à minha disposição, é público. Então, na hora que eu quebro um banco da praça, eu estou quebrando o meu próprio dinheiro. Entendam, é uma matemática simples, né? Um exemplo desses locais públicos: ruas, estradas, rios, né, terrenos, edifícios. Eu sujo um rio, professor, isso parece muito efêmero. Não, não tem nada de efêmero. Né? Quem tem locais, que nasceram em locais onde você tem locais, ambientes naturais que são extremamente importantes, você vai perceber que quando você não tem, quando eu era criança tinha isso aqui. Então, lute para preservar. É uma coisa simples. Se você vai ter, outras gerações no futuro vão ter também, e a história vai sendo contada a partir disso. São João do Maranhão. O São João em si é um patrimônio imaterial, porque ele não é físico, daqui. Nós estamos sentindo muita falta aqui em São Luís do Maranhão. Não existe, eu vou ser bem sincero a vocês, um São João igual, com o mesmo formato, com a mesma intensidade de estruturas culturais que existe aqui em São Luís do Maranhão. Ou melhor, no Maranhão inteiro. Assistam, nós temos aula sobre esse tipo de manifestações. De quem é a responsabilidade de fazer a manutenção desse patrimônio? Dos órgãos, dos bens, das pessoas, de todo mundo. Só que isso fica muito vago na hora que a gente fala. Né? Esse domínio é responsabilidade da União, do Estado, da Prefeitura. O interessante sobre esse domínio é que as pessoas não têm noção de que, mas porque o governo fez, é obrigação deles, porque eles trabalham para a gente. Mas é obrigação sua em manter a estrutura que você está pagando, entenda. É uma logística muito simples. É meu dinheiro para cobrir todos os custos de uma coisa que é minha. O patrimônio não é do governo. O governo trabalha para mim para fazer a manutenção desse patrimônio. Então o problema não está só no patrimônio, está nas pessoas que não sabem fazer a identificação do que é seu. Eu coloquei a ilustração aqui e não estou fazendo alusão a qualquer tipo de governo, mas eu preciso comentar. Praça Deodoro, Biblioteca Pública Benedito Leite.
Aqui na Praça Deodoro tem umas bolas feitas de concreto. Eu passei e vi. Alguém teve a maldita ideia de destruir uma daquelas bolas que são concretadas, inclusive com estruturas de aço, de ferro, amarradas no chão. Aí uma alma linda e maravilhosa, pensem no sentido inverso, foi lá e destruiu o local. Os bustos da praça, que faziam parte do acervo do museu histórico aqui, me digam realmente qual a necessidade de uma criatura dessa, que me irrita profundamente, fazer essa destruição do patrimônio, que não é só dele, é de todo mundo. Então, na hora que a gente não consegue entender que esse patrimônio ele é gerenciado por outras instituições, mas ele é meu, então a gente tem um problema sério. Professor, quais são os órgãos que regulam essa situação do patrimônio? Em nível mundial, a Unesco. São Luís tem um título de patrimônio mundial dado pela Unesco. Em nível estadual, o IFAM, em nível nacional, perdão, o IFAM, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mas você tem órgãos em níveis federais, estaduais e municipais. Ou seja, cada local, cada cidade, cada estado, cada país tem sua própria regulação, certo? Objetivo: proteger e preservar esses bens. O IFAM tem aqui no Brasil 14 patrimônios culturais da humanidade. No nosso país, somente 14 patrimônios, eu vou ver se eu consigo falar de todos eles, senão eu vou só citar, certo? Que são tombados pela Unesco. Adivinha qual é um deles? São Luís, né? Patrimônio em nível estadual, a SECMA, Secretaria de Estado da Cultura. Patrimônio em nível municipal, a SECUT, Secretaria de Cultura do município. Então, você tem órgãos que fazem regulação. Professor, quais são os patrimônios que a gente tem? Só deixar claro que esta aqui, essa lindeza, é a Praça Gonçalves Dias, aqui em São Luís. Venham, quem não conhece São Luís, venha, vale muito a pena. Patrimônio cultural, conjunto de bens que trazem a história, a formação e a cultura de um povo. Entendam isso. Não é um processo meu. Eu estou sentindo falta do São João. São João faz parte do nosso processo cultural. Eu estou sentindo falta disso aqui. Eu não pude. Tal. Entenda o que você tem à disposição. Nós vivemos numa cidade que é um acervo a céu aberto. Você não precisa nem entrar nos locais. Basta rodar pela cidade e andar pela cidade. Você já está participando da história e de um local que é desejado por muita gente para vir para cá. A cultura é capaz de unir as pessoas de uma sociedade em torno de um bem comum, então ela tem que ser preservada. Cultura material e imaterial. Vamos dividir as duas para a gente entender, certo? Material, como o nome está dizendo, é um processo físico. A imaterial é justamente aquela que não é física, mas ela representa muito para um povo. Quando esses elementos não possuem uma criação física e material, eles traduzem essa situação. Eu tô, é tu, é uma expressão que só existe aqui no Maranhão. Eu amo as expressões maranhenses porque elas fazem parte do nosso processo de cultura imaterial. Só tem um jeito de você reconhecer maranhense, é como nós falamos. Professor, a gente não tem sotaque? Temos, isso é claro. O IFAM, ele foi criado em 1937 e ele está subordinado à Unesco. Ou seja, para que o IFAM consiga resolver algumas coisas, tem que passar pela Unesco, entre outras coisas. Nós só conseguimos nossos 14 títulos, porque passou primeiro pelo IFAM, depois pela Unesco. Bens móveis e imóveis, bens culturais, paisagens concebidas, patrimônio cultural e material. A gente acha que é só um prédio construído. Não, vai mais além disso. Os culturais é a combinação da ação do homem com a natureza. Os concebidos, intencionalmente. Eu fiz uma praça. A professora praça está linda, gostei pra caramba. Ele é um bem concebido. Paisagens são aquelas que existem e estão ali à disposição. Um exemplo disso, né? Vamos partir daqui de São Luís, as praias de São Luís. Né? São Luís é uma ilha, então tem praia, tudo é lugar. O mangue em si faz parte desse processo de bens de paisagem. O complexo de Barreirinhas, morros. Não, eu vou citar o Maranhão inteiro, porque a gente tem de sobra e muito isso aqui. Patrimônio cultural e material. Forma de expressão, modos de criar, modos de fazer, modos de agir, comidas, cuchá, torta de camarão, caruru, vatapá, caranguejo, o que nós comemos aqui faz parte, juçara, né? Beiju, não vou falar tapioca, beiju, juçara, isso faz parte do nosso processo cultural. Isso são patrimônios, parte do processo patrimonial, cultural e imaterial. Barreirinhas, né? Que é justamente o Parque Nacional dos Lençóis. Para quem não sabe, já aparecemos até em filme dos Vingadores, né? E 2 vezes.
E esses monumentos históricos, artísticos, naturais, né, como paisagens, tudo isso faz parte do nosso acervo. O professor não tinha noção disso. Gente, quem é do interior do estado, melhor, quem é de outras cidades que não sejam São Luís, eu acho meio errôneo de falar de interior, né? Quem é de cidades que tem esse acervo de patrimônios e paisagens, sabe o que eu estou dizendo. O Maranhão é um dos estados mais ricos nessa diversidade. Nosso estado é gigantesco. Vai de desertos a praias, de praias a cerrados, de cerrado a cachoeiras, de cachoeira a caatinga, de caatinga a floresta amazônica. O que a gente precisa mais? Entender que isso é nosso. Vamos falar do que a gente tem de bens móveis e imóveis, dos nossos 14 bens patrimoniais materiais da humanidade. Eu deixei bem claro aí para a gente entender. É patrimônio material físico mundial. Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais. Próximo. Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco. Próximo. Ruínas de São Miguel das Missões. Esse aqui, alguns eu não conheço, mas é projeto de vida conhecer. No Rio Grande do Sul, lá no extremo. Alguém prestou atenção? A gente já foi. Professor, só tem patrimônio material mundial lá no sudeste e sul do país. Centro Histórico de Salvador, na Bahia, Nordeste. Santuário de Bom Jesus do Matozinhos e Congonhas do Campo, em Minas Gerais. Esse aqui é trabalho do nosso amigo Aleijadinho, lembre-se dele. Brasília, Distrito Federal. Mas Brasília é uma cidade mais recente, ela tem só 60 anos, alguma coisa em torno disso. Por que ela é patrimônio material mundial? Porque Brasília foge dos conceitos de qualquer lugar do mundo. Ela é uma cidade projetada com a arte moderna, com a arquitetura moderna, que quebra com todos os paradigmas. E, tão jovem, virou patrimônio material mundial. Parque Nacional da Serra da Capivara, nosso vizinho aqui no Piauí. Você quer conhecer sobre a história da pré-história brasileira? Pronto. E é muito perto e muito barato de ir. Centro Histórico Diamantina, Minas Gerais novamente. Né? Centro Histórico da cidade de Goiás, em Goiás, óbvio. Né? Professor, parecem muito, por quê? Onde você tem cidades históricas, é porque nesses locais havia uma grande estrutura de comércio, as cidades eram ricas. E aí você começa a perceber a partir disso. Praça de São Francisco, em São Cristóvão, em Sergipe. Patrimônio Material Mundial, entre os séculos XVIII e XIX. Né? O Rio de Janeiro, praticamente todo, a área central. Paisagens cariocas, não estou falando de uma área, estou falando do acervo do Rio todo. Né? Inclusive as comunidades. Olha que interessante. Tanto é que já virou, né, temática de filme chamado Rio, aquela animação que você já deve ter visto. Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais, até uma polêmica que o atual governo federal está querendo privatizar o que é patrimônio cultural mundial. Né? Eu nem vou comentar sobre isso, que a gente vai entrar no aspecto político, mas a obra de Niemeyer, a pintura, o mural é de Cândido Portinari, quer dizer, é uma pequena pérola da arquitetura moderna dentro de um local específico. Até a Lagoa da Pampulha foi criada para isso. Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, onde chegaram milhares de escravos da África para cá, Brasil. O ponto de referência é a história da chegada do povo africano aqui, que foi escravizado. E é óbvio, não podia fechar de maneira diferente, né? São Luís do Maranhão, que é patrimônio mundial da humanidade desde 1997. Professor, falamos de patrimônio material. Nós temos patrimônios nacionais? Temos, eu citei alguns. Paraty, o Cristo Redentor, a Igreja Nosso Senhor do Bonfim, Alcântara, aqui no Maranhão, que é patrimônio nacional, as Cataratas do Iguaçu, o Parque Nacional dos Lençóis, paisagens, quer dizer, a gente tem um nível de riqueza num país continental como o Brasil, que é uma coisa absurda. Você não precisa de muito esforço. Vá aqui na cidade do interior do estado, né, você vai ver muita coisa. O que é patrimônio imaterial? É aquilo que não é palpável. Né? Professor, o que seria isso? Festa, dança, comida, aquilo que o conceito dele vale mais a pena. Na prática, patrimônio imaterial mundial. Eu coloquei alguns. Eu vou repetir para quem não entendeu. Patrimônio imaterial mundial. Capoeira. Gente, eu não tenho noção, mas eu contei da última vez uns 10 filmes que a capoeira foi referenciada e reverenciada como dança, como luta, como processo cultural. Então, dispam-se de preconceitos, porque ela vem do processo de escravidão, vem do processo de africanos que foram arrastados para cá, e olha a loucura, olha o absurdo, ela se mantém
na íntegra desde aquele período até agora e virou patrimônio imaterial mundial, no caso nosso, né? E hoje é praticado em mais de 160 países. Quem não sabia vai ficar sabendo agora. Frevo, patrimônio imaterial mundial, né? O Carnaval de Recife traz o frevo que mistura um pouco de capoeira, um pouco de escravos libertos, dança, essa novidade operária, uma intensidade musical, junta tudo, mistura, você tem uma manifestação cultural brasileira ímpar. Samba de roda, né? Não é o que vocês estão pensando, é a base do samba que a gente conhece. E o samba em si, o samba de roda, ele vem novamente aí da expressão musical, coreográfica, poética, que veio das senzalas, do escravo, do homem preto, da mulher preta, onde o único momento de felicidade era ao final, onde se tinha liberdade, mesmo que parca, para dançar e festejar por ainda estar vivo, porque os parentes haviam morrido. Então, tem todo um conceito atrás. Patrimônio imaterial mundial. Círio de Nazaré, a maior, presta atenção no que eu disse, a maior procissão religiosa católica do mundo. Não existe em nenhum outro lugar do mundo. Onde fica isso aí, professor? Lá em Belém, mais ou menos 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas fazem parte e a coisa aumentou. Nesse período de pandemia, né, a gente perdeu muito desse aspecto, mas não quer dizer que ele vai deixar de existir. Tempos bons e melhores virão e a gente vai entender que desde 1793, preste atenção, no segundo domingo de outubro, num trajeto de 5 quilômetros, se faz o Círio de Nazaré, né, e a cada ano foi aumentando. Não existe nenhuma igual no mundo, com o formato que tem. Você tem, inclusive, Círios de Nazaré espalhados aqui ao longo do estado do Maranhão e aqui em São Luís também. Arte Kusiwa, pintura corporal, arte gráfica dos povos indígenas, Uajape, no Amapá. São mais ou menos 48 aldeias, 1.000 índios, 1.000 indígenas, o termo correto seria esse, que fazem do corpo a representação de arte, organização social, uso da terra, tradições, costa, face, braço. É uma forma de expressão tão elementar quanto as tatuagens estão em moda hoje em dia. É uma forma de expressão tão elementar quanto vocês veem vídeos de makes, de maquiagens artísticas ou maquiagens tradicionais na internet. A gente não tem noção do que a gente tem. E, é óbvio, eu não vou deixar de falar do nosso mais recente patrimônio imaterial mundial, que é produto da casa, né? O Bumba Meu Boi, que é um alto, um fogueiro, que é apresentado como a morte e a ressurreição do boi. Aqui em São Luís do Maranhão, ele é feito na época das festas juninas, mas no mês de junho, no caso, mas ele não começa, olha que interessante, no mês de junho. Você tem o nascimento do boi, que data mais ou menos no mês de março e abril, e a morte do boi, que vai lá para setembro. Ou seja, as nossas festas juninas com o Bumba Meu Boi começam em março e terminam em setembro. Então, quem for de fora do Maranhão, se tem uma coisa que eu particularmente tenho orgulho de dizer assim, o Bumba Meu Boi é maranhense, que é uma mistura, né, do povo preto escravizado, que virou escravo da fazenda, que virou trabalhador da fazenda, os índios que vão entrar com o processo espiritual e o colonizador branco, que é o dono da fazenda. Ou seja, você tem todo o sistema inserido da história do Brasil num folguedo só. E aí você tem dança, você tem música, você tem personagens, você tem evolução, né? A Catirina, para quem não conhece a história, ela quer comer a língua do boi, ela está grávida e aí ela pede para Francisco, né, que é um peão da fazenda, um preto da fazenda, que ela quer a língua do boi que o patrão branco mais ama, né, que é o boi mimoso. Resultado, ele vai lá, é o boi que tem uma estrela na testa, ele vai lá e mata o boi, tira a língua e faz o desejo dela ser satisfeito. É óbvio que ele vai ser castigado, mas você traz os casumbás, que são indígenas, para ressuscitarem o boi e a festa acontece em função disso. Professor, eu nunca soube dessa história, né? Se vocês acham que o Bumba Meu Boi é só isso, entendam, por exemplo, os sotaques, por exemplo, matraca, zabumba, orquestra, baixada e costa de mão, tem diferença. Façam um stop aí no slide para a gente ter uma noção. E mais ainda, não são as únicas manifestações que existem no Brasil. As que não são mundiais, mas são nacionais, estão o samba, o teatro de bonecos populares do Nordeste, o carimbó, maracatu, tambor de crioula, que é patrimônio recente e imaterial brasileiro, nacional,
fandango, quer dizer, a quantidade de coisas que a gente tem de patrimônio que é nosso, que é brasileiro, que é maranhense, é uma coisa absurda. Entendam, preservem e se orgulhem do que vocês têm. Né? Eu vou deixar a frase bem aqui da camisa, diz assim, eu tô é tu, não consegui entender isso. Um abraço, professor Marco Dominici. Fui.